Seja bem-vindo. Somos alunos da turma Nono D. Nós estamos desempenhando o projeto de Ataúba há 64 anos e ficamos com o tema Contexto Histórico e Atual, Capinho e Ovinho Botuno. O senhor poderia nos contar um pouco da sua história de vida, onde nasceu, filho de quem, tem irmãos, como vivia, casado, solteiro, onde mora atualmente, essas coisas. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer a Deus, pela oportunidade de a gente estar junto. Agradecer ao professor Ivanildo que me convidou para palestrar um pouquinho com vocês, trocar o nosso conhecimento, eu aprender com vocês, tá certo? E enfim, agradecer a vocês, porque acho que é a principal fonte de um professor ter convidado para a gente palestrar um pouco, certo? Mas eu costumo me apresentar, apesar que você já ouviu meu nome é Marciano, para quem não me conhece, e aqui estou disposto a responder da maneira possível as perguntas que assim vocês desejarem saber, ok? Começando pela minha história de vida, eu desde criança, ainda acho que mais criança do que vocês ainda, não tive lá a infância que vocês têm hoje, tá? Era um tempo difícil, Eu creio que os pais de vocês falam sobre isso, sobre o passado, que foi passado bem sofrido, vamos dizer assim. Mas enfim, como já falei, ter mais junto com vocês, foi difícil para mim porque sou órfão de mãe, perdi minha mãe com 5 anos de idade, foi bem sofrido para criar através de outras pessoas. Tive aqui sob Riachuelo e fiquei por lá até meus 12, 13 anos. Depois viajei para a Bahia, passei um bom tempo na cidade de Irecê. Fiquei por lá por um tempo, voltei aqui e com 17 anos eu já embarquei, já viajei para São Paulo. Eu quero só voltar um tempinho que na idade de vocês a gente já tinha que trabalhar. Não tivemos nessa época a oportunidade que vocês têm hoje de estudar, certo? Então eu reforço que vocês se esforcem o máximo para estudar, porque o estudo abre a oportunidade. E como abre a oportunidade? Claro, nesse estudo foi uma coisa que na minha época a gente não teve muita oportunidade como vocês têm hoje, tá certo? Os professores são as pessoas, depois dos pais de vocês, são os professores que caminham e para um sucesso na vida de vocês. E através disso tudo facilita essas coisas, tá? Mas como eu ia falando, com meus 17 anos tive que ir para São Paulo, tive dificuldade porque era menor, não conseguia trabalho, Essa época por lá, aqui sim se trabalhava, mas não se ganhava o suficiente para sobreviver, certo? E foi essa um pouco da minha história. Depois fiquei lá um bom tempo, tive boas oportunidades financeiras, mas o cheiro do berço fala mais alto, tá certo? Eu tive a oportunidade de, digamos assim, entre aspas, um bom emprego, ganhei dinheiro suficiente, na época, não se comparava, porque aqui não se ganhava, trabalhava, mas não ganhava tudo. Mas enfim, o cheiro do berço falou mais alto, retornei à minha terrinha e aqui estou até agora. E não pretendo sair, pelo menos para ficar em outro lugar. Sair sim, só caso de um passeio, coisa do tipo, certo? Então, eu casei com uns 20 anos de idade, 22 anos, certo? Às vezes pode pouco, é mesmo. E foi nessa época que já estava por aqui. E passei a trabalhar no campo, desde que nasci, era essa a primeira profissão, era o campo,
Então, antes tinha a facilidade que tem hoje em dia. Mas sou casado, né? Pai na verdade, que está vivo aqui, de uma filha, tem uma filha que acho que a maioria de vocês conhecem, que é Edna, professora, viu? Professora tudo bem aqui, exerce a profissão. E assim, tenho 2 netos, minha família tem 2 netos que agora se criam, eu crio, fica comigo, né? Neto e filho praticamente, certo? Mas O que levou a ser um dos criadores de cabras e ovelhas da nossa região? Ah, sim. O que levou é que, vou voltar um pouco, desde criança, meu pai já criava alguns caprinos, né? E desde criancinha já lutava com esses caprinos. E naquela serra lá do Riacho do Meio, eu acho que criança mesmo já cuidava de caprinos. Então, mesmo depois dessas viagens que eu tive, retornei e comprei aqui uma pequena propriedade e iniciei a criar caprinos e ovinos, um pouquinho de bovinos também, né? Sempre a gente costuma ter uma vaquinha de leite, certo? Mas o pivô mesmo que levou a isso era a falta de trabalho, de outra profissão aqui no nosso município, tá certo? Esse foi o ponto principal que me levou também a essa coisa, porque no meu retorno ainda não tinha o que tem hoje, por exemplo, hoje tem fábrica que trabalha com confecções e outros empregos aí, né? Tá certo? E ser por amor mesmo a profissão. O senhor vê a criação como uma boa fonte de vida para o seu sustento? Sobre a criação, né? Eu vou lhe falar, minha jovem, que lá no sítio sempre foi o carro-chefe, foi a capriovinocultura. Tá? A gente passa por algumas dificuldades, vem a seca, né? A gente tem que aprender a conviver com a seca, e esse é inevitável. Temos que fazer aprender. Tem dificuldade como em todos os outros trabalhos, tá? Mas o carro-chefe da sobrevivência financeira lá no meu pequeno sítio é a capriovinocultura, tá? Como foi sua trajetória como produtor de caprinos e ovinos? A trajetória que está sendo ainda, né? É importante frisar isso, que a gente se apega tanto, né? Que já surgiu outras oportunidades, como eu já falei para vocês, mas a gente se apega e a gente vai aprendendo a lidar com esses animais, e eu creio que não vai ser minha resposta sobre isso não é unânime. Se você perguntar por qualquer criador, ele vai te falar isso. Ele nem consegue sair mais, deixar de criar, entendeu? Porque se apega mesmo ali. Como eu falei, repito, a gente passa dificuldade, às vezes chega no ponto de querer desistir, mas o professor Ivanildo aí já conversou com várias pessoas. Eu vou dar até um exemplo do senhor Siqueira. Então, são pessoas que dizem, vou sair, mas está aí acho que 90 anos, mas ainda é ligado na criação, tá certo? Ele fica, se torna uma coisa que não sai de você, entendeu? Pensando em matrizes e reprodutores, como deve ser a estratégia nutricional para a obtenção de máxima produção? Para a produção leiteira que você quer saber, né? É isso? Olha, aqui a alimentação principal, a gente entra com a parte forrageira, que é quando tem, na época chuvosa, né? Que tem a pastagem nativa, que é o principal ajuda, mas como a gente vive numa região semiárida, a seca, a gente tem que prevenir o máximo possível. Isso com palma forrageira é a fonte principal, né? Foi aí que eu ia perguntar, né?
prejudicar a produção leiteira, é isso? Então, a palma forrageira, ela é o principal volumoso para o leite, eu acho, na minha opinião, tá certo? E eu acho que a maioria dos meus colegas concordam com isso, concordando que a gente tem conversado. Para isso aí vem aí vem as misturas, vem os farelos. Às vezes muda um pouco de criador para criador, mas basicamente é milho, né? Faz um concentrado ali, um farelo de milho, farelo de algodão, soja, tá certo? Aí cada um faz a sua receita que se achar melhor. Né? Para o volumoso, na época assim. E para o concentrado, aí cada um tem sua receita que também não muda muito um do outro, tá? Mas a base é mais ou menos isso aí, tá? Que o Senhor teve um bode e dentro das suas criações ele estava leite. É verdade isso? Você falou sobre o bode. O bode que dava leite, é verdade? Ah, sim. Beleza. Essa história é verdade, sim. Né? Inclusive, eu trouxe aqui o banner. Na época, repercutiu muito e levou, por incrível que pareça, por inusitado que a história seja, mas levou o nome do nosso município bem longe, em região que ninguém nem conhecia, nem sabia se existia Jataú. A gente tem um exemplo aqui, professor, desse pessoal que trabalha fora com carro, esse que tem essa locação de carro, que trabalha do lado do Pará, lá do Rio Grande do Sul, você sabe muito bem desse movimento. E quando eles vinham de lá, eles falavam que o bode fez muito sucesso para lá, porque quando eles viam a placa com o nome Jataúba, o pessoal falava logo a cidade de bode da lei. Então, por inusitado uma história dessa, mas levou um alcance muito grande o nome de Jataúba. E realmente o bode dava leite, com as reportagens que vieram. Primeiro foi o Globo Rural, depois teve uma repercussão muito grande, veio várias emissoras, a Record, né? E outros que depois me procuraram e não foi possível, tá? Mas enfim, deixou uma história aqui para o nosso município e para cá para a cultura, né? Foi isso que aconteceu e está aí a história. E o bode, infelizmente, veio a falecer. Eu creio que há uns, não lembro bem a data específica, alguma reportagem que teve o pessoal da TV Asa Branca, né? Que é afiliado da Globo, tem um programa aqui de Caruaru, TBT, né, professor? Se não me engano. Ele está com uns 4 meses, 5 meses, eles estiveram lá em casa, fez outra matéria. E sempre as pessoas que nos visitam lá, para fazer esse tipo de matéria, até eu digo, mas ele pode já morreu, já desde 2014, ele, não, mas vamos fazer sim. E depois ele falou, ele me retornou e disse, senhor Graciano, foi tão bom a repercussão aqui, mesmo depois desse tempo, que costuma passar uma vez só e teve reprise, viu? Eu digo que bom, né? Que bom, isso é bom para a nossa município. Pode mesmo com isso, era um bom reprodutor ou foi afetado por ele e não reproduziu? Boa pergunta, Fernanda. Eu vou lhe responder agora, perante aqui aos seus colegas também. E nessa parte aí não teve interferência, não interferiu em nada, tá certo? Seguiu normal. Até porque teve na reportagem que teve uma reportagem que eu falei, quando ele brochar, ele vai para o abate, tá certo? Mas enfim, ele não foi para o abate, ele morreu naturalmente, né? Porque
ele desempenhava bem o seu papel como reprodutor. Essa foi a pergunta que você fez, né? Certo? Como foi que você conseguiu esse bode? O bode, eu comprei. Pronto, eu vou começar dentro da compra dele. Não sei se alguém tem essa pergunta, eu já vou responder. O bode eu comprei aqui no comércio, tá certo? Aqui da feira de Jataúba. E com algumas reportagens, mas alguém pode ter assistido, o que me chamou a atenção, na verdade, foi o porte do bode. O bode era enorme. Tá? É tanto que quando eu levava para a exposição, mesmo aqueles que já eram aqueles outros bodes, ele ganhava no porte. Tá? E me chamou a atenção pelo porte dele. E depois que ele ficou lá em casa por um bom tempo, né? E depois eu percebi as glândulas mamárias crescendo, tá certo? Eu até pensei que fosse algum tipo de tumor ou coisa parecida. Passei uns tempos, aí fui observar, as duas glândulas estavam crescendo por igual, e eu fui ver leite mesmo, sabe? Tirei o leite, então murchou, né? Ficou. Depois encheu novamente, aí eu tive que manter aquela rotina de estar sempre tirando o leite, porque senão vinha um problema de adoecer, né? O peito dele, até os cabelos para arrumar, porque não era muito bom de tirar, era duro, tá certo? As veias no caso de sal leite tinham um pouco de dificuldade, o leite era apertadinho ali. Mas aí, para me ajudar nesse trabalho, eu tinha uns cabritos lá que eu colocava ele para arrumar. Como está aqui na foto, pode ver. Tá certo? E foi assim. E esse bode foi. Eu fui convidado para levar esse bode em diversos eventos aí. Tinha capicultura, sempre era convidado para estar com esse bode por lá. Certo? Qual a maior dificuldade que o senhor enfrentou criando cabelos ovuros? Boa pergunta. Eu acho que não só eu, mas vários criadores de capinos e ovinos. Uma das dificuldades aqui que a gente temos, às vezes a gente passa por uns momentos até de raiva. Ataque de cachorros. Certo? Os ataques de cachorro. Tem pessoas, como eu criei aí, que vêm esses animais, esses cachorros, e matam a criação. E o pior que eles só faz matar mesmo. Ele sangra e já procura outro. Já teve casos lá no meu sítio, de uma noite só, eles mataram 5, 6 criações. Certo? Isso é uma das coisas da dificuldade. Outras dificuldades a gente tira de letra, por exemplo, um pouco de dificuldade, mas a gente regular, porque a questão da alimentação, na época da seca, esse período, né, como eu já falei, a gente tem que se adaptar mesmo a esse clima, né? E as dificuldades são essas, que a gente encontra. Às vezes, o pessoal, qualquer coisa, uma criação morre, uma cobra e tal, dificilmente uma cobra mata, pelo menos por lá. Dificilmente uma cobra mata um animal. Ou não, professor? Eu perguntaria, Rogado, mesmo com as dificuldades que temos, com essa seca, com tudo que pode acontecer para dificultar, vale a pena ainda criar cabras e ovelhas? Professor, para mim, eu acho que vale sim, vale a pena. Porque quando você se dedica a um trabalho, vai também abrindo as portas. As coisas vai melhorando, né? Como a gente não tinha comércio, por exemplo, para o leite, hoje já tem. O leite de carro está sendo já comercializado, né? Com o apoio desses órgãos públicos, né? E é por isso que eu digo que vale a pena. É tanto que pessoas que não estavam no ramo ou tinham se afastado, estão voltando.
E tem pessoas que estão se empenhando, principalmente na produção leiteira, né? O meu caso é mais para corte, tá? Eu acho que a gente ainda estamos engateando aqui no nosso município, também a nível de estado, em relação a esse apoio ao mundo do campo. Ele precisa de mais apoio. Eu cito aqui, por exemplo, um outro estado vizinho nosso, lá ele já está bem mais avançado nessa questão, certo? Ele lá tem uma logística melhor e tem um apoio melhor da parte governamental, tá certo? Mas, enfim, o pessoal que estão entrando nesse ramo, na produção de leite de cabras, eles estão satisfeitos, né? Eles estão vendo que é um comércio promissor. E é isso aí. Quer dizer, é tanto que vale a pena que eu continuo no ramo e não pretendo desistir já, nem tão cedo não, tá bom?